preparar agora a primeira defesa, então, inaugural da nossa jornada de TCC, e eu quero convidar o professor Reginaldo para que ele possa assumir a presidência dessa banca. Então, aos que estão acompanhando aí a programação pela internet, então nós vamos também acompanhar nesse momento a primeira defesa, o primeiro trabalho de conclusão de curso. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo, sou professor substituto daqui da instituição da Universidade do Estado do Pará, lotado aqui no campus de Castanhal. Vamos dar início à nossa primeira defesa de TCC da segunda jornada de TCC da Universidade do Estado do Pará, cujo candidato é o Alec Matheus Marques Bunzan, cujo tema é Sebastião Sodré da Gama, o cientista paraense. O estudante vai ter 20 minutos para defender seu trabalho e logo depois teremos a emissão da banca. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alec Matheus, sou um sobrevivente da turma de 2019. Com o maior prazer que eu faço a abertura com a primeira defesa da segunda jornada de TCC da licenciatura em Física. Bem, o meu trabalho é o titulado Sebastião Sodré da Gama, cientista paraense. Tá bem? Vou passar aqui. Aqui está um sumário, então, de alguns principais pontos que eu vou falar do trabalho para vocês, um pouco do objetivo, um pouco da vida dele, certo? Vamos lá. Vou começar falando um pouco da introdução. Então, na introdução do trabalho, eu falo sobre a primeira observação astronômica feita no Brasil, certo? Que foi feita pelos portugueses, lá em mais de 1500, tá bem? Em seguida, eu vou falar um pouco da instalação em Pernambuco do primeiro observatório astronômico na América do Sul, foi feita pelos holandeses em 1639. Isso propiciou a observação do primeiro eclipse solar em novembro de 1640, aqui no Brasil, certo? E vou falar um pouco também do observatório astronômico que foi criado pelo Dom Pedro I, certo? Por quê? O que acontece? O Sebastião Sodré da Gama, ele foi diretor desse Observatório Nacional, ou melhor, desse Observatório Astronômico, que posteriormente veio se chamar Observatório Nacional, certo? Ali embaixo eu coloquei o nome dos primeiros diretores, no caso ali, Pedro de Alcântara Belagarde, era o encarregado inicialmente, depois o nome dos diretores, até chegar no Henrique Moriza, que ficou ali de 1908 a 1929. 1929 para 1951, foi o Sebastião Sodré da Gama. Então, é esse ponto que eu começo a falar dele no meu trabalho. E aí, então, o objetivo do meu TCC é investigar sobre o Sebastião Sodré da Gama, buscando conhecer sua trajetória acadêmica e os motivos que levaram a ser escolhido como diretor do Observatório Nacional, né, que é aquele observatório astronômico criado pelo Dom Pedro I. A metodologia, eu utilizei uma pesquisa documental e bibliográfica. E aqui está interessante. A pesquisa documental, eu utilizei jornais, certo? Eu utilizei o site da Biblioteca Nacional, onde apresenta uma hemeroteca digital, seria um compilado de jornais. E aí, então, ali dentro do site, eu pesquisava o nome, botei o nome de Sebastião Sodré da Gama, e aparecia vários resultados de jornais que citavam o nome dele. Fui separando, fui organizando, e aí fui lendo para ver do que se tratava. Então, pesquisa documental foi basicamente jornais. Bibliográfico, utilizei outros trabalhos, como teses, dissertações, TCCs e artigos, certo? Então, utilizei um pouco da análise de conteúdo, análise do discurso e elemento da pesquisa historiográfica também na metodologia. Utilizei como palavras-chave para a pesquisa documental o nome do Sodré e dos pais deles, e para a pesquisa bibliográfica utilizei somente o nome do Sodré, certo? Então, assim que eu vou chamar ele a partir de agora, Sodré da Gama, para focar um pouco mais, tá bom? Aqui está uma foto do Sebastião Sodré da Gama, certo? Isso aqui eu tirei da galeria dos diretores do Observatório Nacional, só para dar uma noção de quem a gente vai falar, tá bom? Eu não sei qual é a idade dele nessa foto aí, então, vamos lá. Vida pessoal e acadêmica de Sebastião Sodré da Gama. Aqui nesse capítulo do trabalho, eu falo um pouco da vida pessoal dele, certo? Então, ele nasceu aqui em Belém mesmo, em 7 de novembro de 1883. Aí dá o nome dos seus pais. Ele foi professor de cursos pré-vestibulares, de escola de ensino médio no Rio de Janeiro, foi professor da Escola Politécnica e foi diretor do Observatório Nacional. Ele foi um dos membros fundadores da atual Academia Brasileira de Ciências, na época da Sociedade Brasileira de Ciências, e ele também participava como examinador de provas e concursos, certo? Bom, segundo o Reis, o Sebastião Sodré da Gama, ele foi um matemático. Seus campos de pesquisas foram a matemática elementar, a geometria euclidiana, a análise, a mecânica racional e a astronomia. Na álgebra elementar, ele descobriu um processo para calcular um par de soluções
inteiras da equação e direcionou seus estudos para o campo da teoria relativista. Então, ele era matemático, ele era professor, ele também era engenheiro civil, engenheiro geógrafo, certo? Então, mas ele era muito mais conhecido por ser professor. Aqui está um recorte do jornal de 1925, que publicou ali a chegada do Einstein aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E aí, que é interessante, haviam vários cientistas no caixa para recepcionar o Einstein. Entre eles estava o Sebastião Salles da Gama. Tem aqui, ó, em verde, mostra onde estava o nome dele. E segundo o jornal, todos que estavam no caixa para recepcionar falaram com o Einstein. Então, é provável que ele estava ali na recepção do Einstein quando ele veio aqui no Brasil em 1925. Certo? Isso aqui são algumas das curiosidades que eu encontrei dentro da pesquisa. Aqui já vou falar um pouco da trajetória acadêmica dele, né, dos estudos. Bem, ele estudou ali no Colégio Barros de Carvalho, na época tinha o ginásio lá, hoje não tem mais. Em 1896, ele foi para a França iniciar os estudos secundários, na École La Cordelier, acho que é assim que se pronuncia. Ele ficou 6 anos ali na França, essa escola era uma instituição católica, e localizada na cidade de Marselha. Aí ele retorna da França, cursa algumas disciplinas para ingressar na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, parte delas ele cursa no Colégio Barros de Carvalho, certo? Depois vai para o Rio de Janeiro, cursa mais algumas lá, e aí ele se matricula em 1904, sendo candidato ao curso de Engenharia Civil, certo? Como eu falei, ele se formou em Engenharia Geográfica, também se matriculou no curso de Engenharia Industrial, mas a gente não sabe se ele concluiu o curso, não. E aí, em 1912, ele se forma em Engenharia Geográfica, e em 1913, ele se forma em Engenharia Civil. Aí é interessante, aqui em 1911, ele tenta pela primeira vez a nomeação para livre docência das cadeiras de Geometria Analítica, Cálculo Infinitesimal, Mecânica Racional da Escola Politécnica. Aí, cadeira, pelo que eu venho entendendo da pesquisa, seria o nome das disciplinas. E a livre docência é um título dado aos professores por meio de concurso público. Aí você tinha que apresentar um trabalho e tudo mais. Na situação, ele não apresentou trabalho, alegando falta de tempo, porém, ele disse que ele solicitava a nomeação com o argumento seguinte, que ele já lecionava essas disciplinas. Então, por isso ele pediu essa solicitação essa nomeação. Curso fundamental na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. A instituição foi fundada em 1913 e ele foi convidado para ser professor interino. Depois ele participou da banca para escolher o professor efetivo dessa cadeira. Aí, ainda em 1913, de novo, ele tentou exercer a livre docência, né, conseguir esse título. Dessa vez, ele escreveu um trabalho titulado sobre as teorias gerais da geometria algébrica, trabalho puramente matemático, certo? E aí, sim, ele consegue essa nomeação para livre docente. Então, em 1913, ele já era livre docente. Agora, aí, nesse período de 1913 a 1919, ele vai reger várias disciplinas de forma interinamente dentro da Politécnica, certo? Quais são elas? Mecânica racional, cálculo das variações, geometria descritiva. Isso aí são disciplinas que ele já tinha conhecimento. Em 1919, ele vai reger novamente, ele vai reger a disciplina de geometria analítica e cálculo infinitesimal, novamente no período de 16 de maio a 16 de dezembro de 1920. Quando, na condição de livre docente, ele solicita a inscrição para o concurso, conseguir a nomeação para a professor substituto da primeira sessão. Aí ele apresenta um trabalho titulado sobre as superfícies de cone diretor de revolução. E aqui é um ponto interessante, porque naquele ponto, quando ele se inscreve no concurso, a comissão organizadora tenta fazer com que ele não execute as etapas do concurso, por 2 motivos. Primeiro, ele já havia registrado as disciplinas para a qual a vaga de professor estava sendo ofertada, e o segundo, ele já tinha participado de bancas de avaliação de trabalhos e admissão sobre essas disciplinas. Então, foi feito um requerimento para, digamos assim, impedir que ele realizasse as etapas. Porém, o requerimento não foi deferido e ainda assim ele precisou realizar todas as etapas do concurso para professor, que não teve problema para ele. Aqui está um recorte do jornal Correio da Manhã, que mostra que 2 candidatos além de substituto da Escola Politécnica. Ele era o único, talvez pela legenda do jornal, ele era o único candidato às cadeiras de cálculo infinitesimal e geometria analítica, e o professor Rui Maurício de Lima era candidato a substituto da disciplina de mineralogia e geologia. Então, eles dois, basicamente. E aí, então, ele realiza todas as etapas do concurso e, em dezembro de 1920, ele se torna professor substituto. Então, ele já era livre docente, em 1920 ele já era professor substituto. E aí, então, em 1925, ele foi nomeado professor catedrático de Mecânica Racional e Cálculo das Variações. E aí, basicamente, professor catedrático seria professor titular da disciplina. E aqui está um dos poucos registros fotográficos que a gente encontra dele. Nesse caso, Sebastião é esse carinha bem aqui, ó, certo? O primeiro à esquerda.
O dissídio que o professor Marcelo falou, acredito que seja esse bem aqui, ó. Todos eles foram nomeados professores catedráticos no mesmo dia, cada um para uma disciplina diferente. No caso do Sodré, ele foi nomeado para mecânica racional, certo? Então, até 1925, ele já era professor catedrático, em 1920, ele conseguiu a vaga para ser substituto, já era livre docente, certo? Bom, aqui está outras fotos que eu encontrei dele também, aqui assinando acho que o termo de posse dele, certo? Aqui na Politécnica, aqui no jornal Correio da Manhã, certo? Dele, ele, de gravata para o Bom, 1925 aí, vamos dar um pouco em 1929, certo? O que acontece? Em 1929, o Sebastião Cidade da Gama é nomeado diretor do Observatório Nacional. Ele mesmo, o observatório foi criado pelo Dom Pedro I, certo? Lá em 1827. Aí, então, a gente tentou ver da pesquisa, eu sabia que ele era diretor do Observatório Nacional, mas os trabalhos falam sobre isso. Mas que motivos levaram ele à direção do Observatório Nacional? Dentro da pesquisa, encontrei alguns fatos. O primeiro dele está aqui. No dia que foi publicada a nomeação dele para, melhor, no dia que o Maurice, que era o antecessor dele, foi aposentado, no mesmo dia o Sodré foi nomeado, né? Aqui está um recorte do jornal O Pequeno, que é 10 de abril de 1929, que fala sobre isso, certo? Aqui eu cito o Correio da Manhã, mas eu botei do jornal O Pequeno porque a imagem ficou muito distorcida, aí aqui dá para ver um pouco melhor. Aí tá, ele foi nomeado, então, 9 de abril. No dia 18 de abril, foi publicada uma reportagem que dizia assim, um ato de justiça e uma injustiça clamorosa. Isso no jornal Amanhã, certo? Aí eu vou ler e vou explicar um pouco para vocês qual é a situação. Diz assim, o processo da aposentadoria do Dr. Henrique Moris havia empacado, mas um escândalo provocado pelo senhor Luciano Pereira no próprio gabinete do ministro da Agricultura apressou para que se registrasse a não efetivação do Dr. Alício de Lemos, substituto legal daquele notável astrônomo brasileiro. Bom, vamos lá. Luciano Pereira era secretário do ministro da Agricultura, certo? O ministro da Agricultura, na época, era um cara chamado Lira Castro. Por que eu estou falando do Ministério da Agricultura? O Observatório Astronômico, o Observatório Nacional, era vinculado a esse ministério, certo? Uma injustiça, melhor, um ato justíssimo, ele está querendo se referir à aposentadoria do Henrique Moris, porque há pelo menos 2 anos, entre 1927 e 1929, ele estava afastado por questões de saúde, ele tirando licença. Quem assumiu de forma interina o observatório era o Alício de Lemos, que era um discípulo dele, então era ele que ficava à frente de forma interina. Achava-se na situação de que o Maurício aposentado, o Alício viesse assumir. Não foi isso que aconteceu. E o jornal aí dá um motivo dizendo que uma discussão entre o Alício e o Luciano Pereira, provocada pelo Luciano Pereira, fez com que ele não fosse efetivado no cargo. Então, o que seria essa discussão? Vamos lá. Então, segundo o jornal, tudo isso aqui são retirados do jornal, o Alício de Lemos foi chamado pelo Luciano Pereira ao gabinete do Ministério da Agricultura para uma conversa. O motivo da conversa era uma consulta técnica em um livro da Biblioteca do Observatório Nacional. O jornal não diz que tipo de consulta era essa, do que se tratava e nem qual era a finalidade. Só diz isso. Tá. Aí o jornal, ele está muito mais propenso para o lado do Alício, tipo assim, querendo defender o Alício. Então, ele diz que ele destaca a forma como a Alício de Lemos foi tratado pelo secretário durante essa conversa, e o Luciano Pereira, ele trata com prepotência, arbítrio e violência os mais graduados servidores da Secretaria do Estado, entregue pro forma ao senhor Lira Castro, no caso, é o ministro da Agricultura, certo? Então, o que aconteceu? O Alício chegou no gabinete, o Luciano Pereira tratou ele, foi conversar com ele, tratou ele com extrema violência, o Alício não se submeteu à situação, começaram a discutir. Os funcionários do gabinete ouviram a discussão e viram quando o Alício de Lemos saiu de lá, nas palavras do jornal, saiu de lá correndo, porque o Luciano Pereira havia colocado ele para correr de lá. Quem observou a situação havia dito que o Alício de Lemos nunca ia assumir a direção do Observatório Nacional por conta do currículo, certo? Detalhe, isso aconteceu em fevereiro de 1929, começando em Sodré apenas em abril daquele ano, certo? Tá. Então, tinha essa situação ocorrida entre o Alício e o secretário do Ministério da Agricultura. O Alício de Lemos ainda tinha um opositor para assumir a direção do ON, que era o astrônomo Mário de Souza, que era um astrônomo do Observatório Nacional, certo? Segundo Araújo, ali, o Alício de Lemos possuía um temperamento severo e exigente, que tinha ficado marcado por episódios da gestão dele, relacionados à questão de limpeza. Ele falou que o funcionário deveria ser punido por 3 dias de trabalho, porque não tinha limpado o corrimão da escadaria do prédio do ON.
Então, tinha, digamos assim, esses argumentos para que o Lídia Castro não efetivasse o Alice de Lemos na direção do ON. Então, quem que ele ia escolher para substituir o Maurício? Na situação, ele escolheu alguém de fora do observatório, que foi o Sebastião Sandé da Gama. Detalhe, ele não tinha experiência científica na área de atuação do observatório e nem tinha experiência em gestão, certo? Ele atuava na Politécnica naquele período lá, nesse período de 1929. E ele foi uma solução para um conflito político interno dentro do Observatório Nacional, certo? Bom, aqui eu já vou falar um pouco, porque apesar dele não ter experiência, a gestão dele foi muito boa na frente do ON, certo? Então, vou citar, por mais que o Alice não tenha sido efetivado diretor, ele continuou no observatório como astrônomo-chefe, já que ele coordenava uma série de pesquisas sobre sismologia no observatório. Então, durante a gestão dele, do Sodré, ele procurou manter de forma periódica as publicações realizadas no ON. Ali foi alguns outros feitos dele, como a pavimentação ao redor do campus, a construção da sala do grupo responsável por fornecer a hora e pela construção das residências da maioria dos funcionários. Ele estimulou também novas pesquisas na frente do ON, mas talvez o que eu considero assim, um ponto-chave que eu encontrei na pesquisa foi isso aqui, né? Em 1907 foi assinado o decreto presidencial para a reforma do Observatório Nacional, concedendo autorização para a compra de novos equipamentos. E aí, no dia 24 de setembro de 1907, o jornal A Gazeta de Notícias foi no Observatório Nacional para conversar com o Sodré para saber um pouco mais sobre essa reforma. E aí, no trabalho, então, eu articulo o que ele fala na entrevista com o que eu encontrei na pesquisa bibliográfica. E aí, só para mostrar mesmo, esse aqui é o jornal que eu encontrei, que fala sobre a reforma do Observatório Nacional, em 1907. Ele diz, ó, a Gazeta de Notícias do professor Sodré da Gama, ilustre diretor daquele importante instituto, certo? Basicamente, está descrito no trabalho, toda essa reportagem. E aí, então, nessa conversa que ele tem com o jornal, é possível notar o empenho dele no serviço de horas, que rendeu reconhecimento pelo Serviço Internacional de Longitude como a estação fundamental da hora no Hemisfério Sul, já que era uma das funções do observatório fornecer a hora local legal, né? Até hoje, na verdade. Ele solicitou a ampliação dos quadros de funcionários. Por quê? Na entrevista ele fala que o observatório tem muito equipamento, mas tem pouca pessoa para dar conta desses equipamentos. Então, se a gente quer fazer novas pesquisas, a gente precisa aumentar o número de precisa aumentar o quadro de funcionários para que ele dê conta dessa demanda de equipamentos que tem para que se façam novas pesquisas. Consegue? Em 1933, foi instalado na ilha de Tatuoca, no Pará, um observatório magnético, certo? Até hoje esse observatório existe, mas ele foi instalado provisoriamente na gestão dele, só e posteriormente na gestão do Lélio Gama, que veio suceder ele, é que ele foi instalado definitivamente. E também pensou-se na criação de um observatório de montanha para esse projeto dentro da reforma, porque por conta da Segunda Guerra Mundial os equipamentos não vieram da Europa, então ficou por enquanto parado, né? Dentro da gestão ele ficou parado essa ideia. Como última ação à frente do ON, ele queria participar do eclipse solar total em Boca para liberar a verba, então ele não conseguiu levar o ON a fazer com que ele participasse desse fenômeno astronômico. E aí, por que eu digo que é a última ação dele frente do ON? Isso aqui foi em 1950. Em 1951, infelizmente, ele morre, certo? Ele faleceu ali dia 8 de janeiro de 1951, aos 61 anos de idade. Ele era casado com uma senhora chamada Maria Elisa. Ele tinha 2 filhos com ela, que era a Maria Elisa, que tinha 19 anos na época, e o Jaime Adolfo, que tinha 25. Ele morreu de ataque cardíaco e faleceu no interior de um táxi por volta das 17 horas e 20 minutos. Tudo tirado desse jornal aqui, Diário da Noite. E aqui está um recorte do jornal Amanhã, que falou um pouco sobre como isso aconteceu, né? Estava saindo da Politécnica, passou mal, e aí foi no médico, o médico passou um remédio, ele saiu, passou mal de novo, quando entrou no táxi, teve um ataque cardíaco e faleceu. Vários jornais naquela época noticiaram esse acontecimento trágico, porque ele já tinha reconhecimento nacional naquela época, ele era diretor do Observatório Nacional. O jornal A Tribuna da Imprensa falou o seguinte: o senhor Sebastião Sodré da Gama distinguiu-se sobremaneira no magistério, sendo considerado um dos maiores matemáticos do país, formou toda uma geração de estudantes. O Lélio Gama, que foi aluno dele, posteriormente colega de trabalho, depois veio a suceder ele na direção do ON, falou o seguinte: o traço predominante da personalidade de Sodré da Gama era a superstição da justiça, o fanatismo e da exatidão. E aí, sobre a direção do observatório, que é interessante. Como eu falei, ele não tinha experiência, mas o Lélio Gama disse o seguinte: dirigiu Sodré da Gama o Observatório Nacional durante longos anos,
com o mais elevado espírito de justiça. A sua atuação administrativa caracterizou-se por uma fidelidade absoluta às normas do regulamento. E, basicamente, dá a entender que ele não tinha experiência, porém ele pegou o regulamento do ON e seguiu a risca. Colocou debaixo do braço e caminhou durante o deixão dele. Ficou à frente do ON quase pelo menos. Foi sancionada a Lei 6.149, que denomina o planetário do Pará de Sebastião Santa da Gama, uma forma de homenagear o único paraense até o momento ser o diretor, ter se tornado diretor do Observatório Nacional, certo? Então, aí está o planetário com o nome dele. Realmente não chamaram assim, Sebastião Santa da Gama. Bem, vou apresentar aqui um pouco da minha conclusão, certo? Então, apresentei aqui um pouco dos aspectos da vida pessoal, profissional dele. Na verdade, tem muito mais coisas que eu encontrei, que não daria para tempo de colocar aqui, certo? A chegada ao Observatório Nacional dele pode ser considerada como o ápice da sua brilhante carreira acadêmica dedicada ao ensino, certo? Ele era totalmente devoto ao ensino, ele era um professor mesmo, certo? Era algo que ele amava de paixão. E a sua história no Observatório Nacional está ligada a uma discussão do gabinete do ministro da Agricultura. Então, digamos assim, que dentro da pesquisa, o ponto que leva o nome dele a ser cogitado no Observatório seria essa discussão que ocorreu entre o Luciano Pereira e o Alice de Lemos, ali em fevereiro de 1929. Bom, para encerrar, aqui está um artigo que eu estou escrevendo do professor Reginaldo, que fala sobre essa transição do Observatório Nacional de 1929, certo? Eu vou abordar justamente essa questão da discussão, novamente. Um trabalho que já está basicamente pronto, certo? Começou muito antes de eu escrever o TCC, na verdade. Aqui está algumas referências que eu utilizei dentro da apresentação, apenas, na verdade, tem muito mais que isso aqui, certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Alex, pelas palavras, pela defesa. Agora, vamos começar a segunda parte do rito da defesa, que é a arguição ao trabalho. Para avaliar o trabalho de conclusão de curso do discente Alex Matheus, gostaria de chamar o professor da Universidade Federal do Pará, o professor Marcelo Costa, que vai compor a nossa banca de avaliação. Salva de palmas. Também para compor a mesa avaliadora do TCC do Alex, eu gostaria de chamar o professor Eric Ribeiro. E por último, o orientador, que sou eu, o estudante Alex Matheus. Não sei se a coordenação de física, existe uma tradição de como começa a defesa, se é a pessoa que mora mais longe, a pessoa que mora mais perto, é o mesmo externo. Todos os critérios. Então, vou começar pelo mesmo externo, com o professor Marcelo, fazendo as suas considerações. A nossa defesa, a arguição está, para cada professor, está em média em torno de 20 minutos, para cada professor fazer a sua arguição, perguntas e questionamentos para o estudante do aula. Primeiro, agradecer o convite. A gente tem o dever, né, como paraense, de resgatar a memória dos nossos. Né? Se você entrar no site do Observatório Nacional, tem lá a galeria dos diretores, né? E as informações sobre o período do Sodré são um pouco escassas, né? Parece. Bom, eu anotei aqui, vou passar depois, né, de prova para vocês, anotações assim que são de caráter da redação mesmo, né? Eu acho que não vou nem me deter nelas aqui, mas só para dizer que elas existem, que eu anotei aqui, depois eu passo. Assim, eu acho que, por exemplo, em vários momentos, tu vais e vens no tempo, né? Isso confunde, também acho que confunde um pouco o leitor. Está no Paz Carvalho, aí está na Politécnica, daqui a pouco está no Paz Carvalho de novo. Aí, às vezes, não fica muito claro se é porque tu voltaste na tua narrativa ou se a tua narrativa é linear e ouve. Né? Na verdade, não houve, né? Esse retorno ao Paz Carvalho. Depois que ele foi embora do bicho. Mas, em algum momento aqui, eu senti isso, né? Agora mesmo, no teu slide,
fizeste referência a algo de 1949 e, na sequência, algo de 1967. Então, tudo bem, a narrativa não precisa ser linear no tempo, ela é uma escolha tua, né? Mas, se ela vai ficar nesse vai e vem, eu acho que também tem que tomar cuidado para não ficar confuso, né? Pelo menos para mim, na minha leitura, alguns pontos pareceu confuso, mas eu anotei aqui, para depois vocês olharem com calma. Ainda na introdução, eu só, aquela coisa de lá, os portugueses e tal, eu senti falta, só fiz uma menção apenas, né? Que realmente a astronomia brasileira, ela só começa mesmo nesse período que eu falei um pouco mais cedo, com a consolidação do Observatório Nacional. Mas lá atrás, ainda na colônia, né, tem sempre citado, o Sanches d'Horta, né, o primeiro astrônomo que veio para demarcar a longitude, né, do Rio de Janeiro. Né? Ele fez muitas medidas de campo magnético. A medida do campo magnético virou moda, né? Quando Halley fez o primeiro mapa de declinação magnética do Atlântico. E o que é isso? É que a agulha da bússola, ela, na verdade, não aponta para o Polo Norte. Ela tem muitas anomalias locais, né? Quem primeiro descobriu isso, tragicamente, foi Colombo, na viagem do descobrimento. Ele percebeu que a bússola não estava apontando para o norte. Imagina o desespero. O cara já não sabe para onde está indo. Até a bússola já não está apontando para o norte. Mas, então, esse negócio de medir a declinação passou a ser uma coisa importante. E esse Sanches d'Horta, eu acho que porque tu mencionas aqui, em 1781, chega ao Brasil instrumentos astronômicos com o objetivo de criar um observatório astronômico no Rio de Janeiro, funcionando no Morro do Castelo. É exatamente esse momento. O Sanches d'Horta veio para o Brasil. Digamos assim, ele poderia ter sido o primeiro astrônomo no Brasil, né? E um pouco antes dele, tem, ainda lá no Colégio Jesuíta, em Salvador, e todos os colégios jesuítas eram, vamos dizer assim, centros de conhecimento. Stancel, Valentim Stancel, que ele fez observações de cometa em Salvador que são citadas pelo Newton no princípio. Então, você vê, está lá no princípio, medidas da Bahia, Newton escreveu Bahia. Então, assim, tem fatos isolados, porém relevantes, que são do período em que no Brasil não existia nenhuma atividade científica formalmente, né? Mas que talvez valha a pena mencionar aqui, né? Porque, tudo bem, isso aqui é só a tua introdução, porque isso não é o tema do teu trabalho, é uma coisa que tu realmente escreveste, vamos dizer assim, de forma mais breve, para chegar no ponto que tu queria chegar, né? Que é poder falar do objeto em si. Então, claro, está perfeitamente justificável você não ter que se deter, né, naquilo. Perfeito. Mas o problema é que, quando a gente simplifica muito, a gente corre o risco de cometer algumas injustiças. Né? E aí, pelo menos, talvez citar o nome dos caras, justiça, porque os camaradas contribuíram com uma ciência que para a ciência do mundo, né? Vamos dizer assim, foi algo só do Brasil. Outra coisa que eu notei aqui na tua apresentação, mostrar-te uma foto, que é uma foto que não está aqui. Chamei a atenção do Reginaldo ali na hora. Sodré ao lado do Agostinho de Reis. Ele está assinando alguma coisa ali na mesa, uma foto de forma circular, que está ali, que não está aqui no trabalho. São os dois paraenses lado a lado ali. Ele assumindo como catedrático
né, de mecânica racional na Escola Politécnica, e o Agostinho Reis como diretor da Escola Politécnica. Ele no trabalho escrito não está, não é que eu botaste o slide aqui, eu disse, foto daquela que eu vi. E, bem, bem, se vocês ainda não sabiam quem era o Agostinho Reis, já estão sabendo. Ele se formou no Clube de Engenharia de 1886, aqui no Pará. Né? É o nome dela? Palacete Bolonha, né? Francisco Bolonha, pai. Outra coisa, assim, na introdução, a capitulação, né? Porque fala capítulo 1, só que no texto escrito está 2. Ele tem capítulo 1 e 2, na verdade, né? Mas aqui, do jeito que está o texto, está 2 e 3. O LaTeX, ele entendeu que a introdução é um capítulo, né? Tem que ajeitar um comando lá para entender que o capítulo não é um. Aqui na conclusão, né, do capítulo 1, só achei que esse último parágrafo aqui, né? Por curiosidade, na mesma sessão foi votado uma moção referente ao inquérito aberto para tratar de alterações em atas de sessões, Eu não entendi bem o contexto dessa oração aqui, neste ponto, né, do trabalho. Uma coisa solta aí que eu não entendi muito bem. Ficou fora de contexto para mim, né? Vou dar uma pensada aí nisso. A solução trivial é tirar. De repente vai que algo me escapou, né? E de repente, não, você não entendeu. A gente quer ligar isso com alguma outra coisa. Isso aí eu não sei. Aqui, tu falaste também na tua fala que vocês encontraram mais coisas, mas que aí daria tempo de falar. Ou não sei. Eu senti duas ausências aqui lendo. Não sei se é essas coisas que tu te referes, gostaria de comentar. Teve uma história de reforma do calendário, que foi uma coisa da Liga das Nações, que queriam reformar o nosso calendário, e que, no Brasil, a comissão encarregada, o Sodré participou dessa comissão. Eu não sei no que isso deu, não sei se isso acabou em pizza, no final não mexeram no calendário, ou se foi essa reunião, essa decisão que gerou o nosso calendário com o ano bissexto. Não estou muito a par disso, mas eu sei que ele esteve envolvido com isso. Né? Tem até resolução que fala disso nos anais uma revista da Academia Brasileira de Ciências. Né? Eles falam disso, designar a comissão para a reforma do calendário. E tem uma outra coisa que é da meteorologia, né? Tem um congresso do Rio da meteorologia, que também ele é o representante, né? Sul-americano, congresso sul-americano, né? Não sei se vocês viram isso, acharam que tinha nada muito relevante ou consistente, vocês nem viram, não sei. Na verdade, eu encontrei 2 jornais. Tem alguns jornais que noticiavam que haveria essa reunião da reforma do calendário, mas ficava só assim, né? Dizia assim, a reunião de ontem foi cancelada por tal motivo, não sei o quê. A presidente da reunião ia falar, tratar sobre a questão da reforma do calendário e tudo mais, que está no nome do soldado, mas não dizia sobre o que era. Aí eu fui pesquisar para saber o que era essa reforma e tudo mais, e não encontrei muita referência que me ajudasse a dar base para escrever sobre isso. Então, na primeira versão que eu escrevi, eu citei isso, mas ficou, tipo assim, colocado só que ele participou da reforma, mas o que era a reforma eu não conseguia dizer. No Congresso Sul-Americano, eu encontrei uma só referência que falasse sobre isso. E era um jornal também, que citava que ele ia participar, se não estou enganado, foi, e já era diretor do Observatório Nacional, eu acho, nessa época, que ele participou desse congresso.
mas também foi a única referência. Essa aí, eu também não consegui encontrar outros trabalhos que me ajudassem a discutir para se colocar dentro do trabalho final. Aqui, quando chega no eclipse de 1947, né? Como última ação à frente do ON e tal. Esse eclipse seria, talvez também aqui vocês pudessem dar uma olhadinha aí um pouco mais no contexto. Esse eclipse ele foi um eclipse bem famoso, né? O eclipse de 47. Inclusive, de novo, o encurvamento da luz foi medido no Brasil por um astrônomo holandês. Para você ver, né? Em 1947, ainda se faziam expedições científicas para confirmar o encurvamento da luz, o encurvamento gravitacional da luz. Quer dizer, uma coisa que desde 19 já havia sido evidenciada, né? Mas mesmo assim, na esfera científica, o tema ainda era objeto de motivação. No livro do Clifford Will, né? Gravitational Experiments Relativity, ele dá uma tabela lá e dos vários experimentos no encurvamento da luz. Ele começa com o de Sobral, em 2019, depois o da Austrália, 22 e tal. Depois tem de novo o do Brasil, que é esse, tá lá listado. E muito embora tenha havido isso, realmente, deles não terem podido ir com uma equipe do Observatório Nacional lá para o local, por falta de verba, mas o Observatório Nacional participou desse eclipse através do Observatório de Vassouras. Porque hoje a gente sabe, né, que o nosso campo magnético ele é forte, o nosso, da Terra. Né? O campo magnético da Terra ele é fortemente afetado pelo vento solar. Está continuamente sendo bombardeado pelo vento solar e ele é uma espécie de escudo nosso. Mas nessa época, isso ainda não era claro. Né? Então, percebeu o quanto. Uma maneira de você estudar essa influência do vento solar, não sei nem se esse termo já existia, era você ver como que as estações magnéticas eram afetadas durante o eclipse. Porque a Lua, na hora que no meio do eclipse, a Lua protege aquela região da Terra do vento solar. Ela se bota como um escudo na frente. E o campo magnético volta para a sua configuração, vamos dizer assim, sem vento solar. As agulhas todas ficam meio maluquinhas durante um eclipse por causa disso, né? Porque a Lua barra o vento solar. Então, o Lélio Gama tem um paper que é justamente do eclipse de 47, que é das medições dele, das variações do campo magnético da Terra no Observatório de Vassouras. Porque no Rio o eclipse não foi total, mas foi parcial. Mas, mesmo assim, foi suficiente para se perceber a influência do eclipse sobre as bússolas. Né? Então, é um paper do Lélio Gama, que foi publicado em revista internacional. Então, não foi assim vamos dizer assim, não foi um vexame total do Observatório Nacional durante esse episódio. Né? Realmente teve isso que tu falaste. Quem iria para lá era o Domingos Costa. Domingos Costa, que ia para Bocaiúva, e não pôde ir. Né? Aí eles montaram tudo lá mesmo, no pátio do observatório, no Rio, para fazer observações assim, observações de divulgação científica, né? Só para a galera visita de escolas, quem quisesse ir, o público em geral quisesse ir, mas no dia, na hora do eclipse, estava chovendo no Rio, aí não deu nada certo. Então, acho assim, talvez vale a pena acrescentar algo aqui com relação a
ao eclipse de 47. Vocês certamente vão encontrar um bocado de coisa. Assim, aí muda um pouco esse tom de que o observatório de que não deu certo. Deu mais ou menos certo, né? O observatório Não deu tudo errado. não deu tudo errado, velho. O observatório pôde dar alguma contribuição científica no eclipse de 47. Acho que é legal você dizer isso. Eu vi que nas referências não está o livro do Muniz Barreto, 160 anos do Observatório Nacional. Vocês tiveram contato com esse livro? Livro, só que eu nem sabia que era dele. Eu li, assim, mas eu não cheguei a citar a professora, porque eu não tive acesso ao livro todo. Só um pedaço. Um pedaço. Não, porque o livro do Muniz Barreto, ele tipo assim, eu acho que ele descreve, até onde eu sei também, é claro, daquilo que está publicado, né? O Observatório Nacional é uma instituição que a sua história está razoavelmente bem contada, né? Entre as instituições científicas brasileiras. E o livro do Muniz Barreto, ele fala bem do período Sodré. Esses fatos que são... o que estava acontecendo no observatório? Qual era a agenda do observatório nesse período, durante a administração do Sodré? Ele conta, né? Então, acho que ajuda a dar contexto, vamos dizer assim, porque, na medida em que a tua pesquisa foi uma pesquisa de jornais, aí tu fica sabendo do que estava acontecendo a partir da sua repercussão na imprensa. Ok, beleza. Mas, às vezes, as coisas ficam inconclusivas, né? Aí fica a pergunta, será que, digamos, exemplo, será que lá no livro do Muniz Barreto isso não está contado? E aí tu terias aquele contexto que ficou faltando para tu poder tirar uma conclusão, né? Então, isso eu senti faltou um pouco, né? E talvez algumas das perguntas que ficaram no ar, elas talvez tenham, as respostas delas sejam conhecidas. Elas já estejam, sei lá, por exemplo, no livro do Muniz Barreto. Tem um livro que é do próprio Observatório Nacional, que está no site, pode baixar, o site deles, o PDF, pode baixar, que é o livro de 185 anos do Observatório Nacional. Ele é um livro meio de divulgação científica. Ali, eles pecaram. Viu? Eles falam do Maurício, eles falam do Hélio, eles falam do Alex, eles não falam do Sodré. Eles pecaram. Não foi por não ter conhecimento. Não sei por quê. Né? Mas no do Muniz Barreto, ele faz mais justiça. Né? E acho que é um pouco, até aquela disputa lá do Alex com aquele Mário Souza. A gente cita lá, porque eu achei uma dissertação que fala sobre o Leilão, e aí coloca numa lata de rodapé a referência do episódio do Alex Eu morro lá na mesa do cara. E do fato dele ter falado da limpeza, ele cita na lata de rodapé. O Muniz Barreto diz que o Alex era uma pessoa... Alex, que ele era uma pessoa difícil, de difícil trato, né? Para ser um gestor, acho que ele era, né, diz ele, que era um excelente cientista, mas era uma pessoa de difícil trato. Para ser um gestor, talvez ele não fosse a pessoa mais... Já o tal do Mário de Souza, o Mário de Souza está naquela foto do Einstein. Aliás, quase todas as fotos do Einstein no Brasil, o Mário de Souza está lá. E ele diz que o Mário de Souza era um cara... O Mário de Souza era um cara de reputação como cientista, mas que era um cara que se dava bem com todo mundo, principalmente com políticos. Então, ele era outra pessoa que estava querendo o cargo, né? Mas aparentemente não era pessoa também com um bom perfil, não sei.
E aí, já era de dentro. Ele que construiu aquela sede. Ele era engenheiro, né? Aquela sede que eu mostrei aqui, que depois aparece no jornal, a nova sede. Parece que o Sodré foi papagaio. Aí, mais ou menos o Muniz Barreto conta essa mesma versão que tu contaste. O Sodré é uma solução de apaziguamento, né? Isso aqui, vindo de fora. Às vezes, o bom gestor ele precisa só ser isso mesmo, né? Ou seja, tem que ter competência para entender o que é relevante dentro da instituição, né? Mas saber aparar as arestas das primadonas, né? Para que as disputas das vaidades não prejudiquem a própria instituição, né? É uma coisa que, às vezes, a gente vê que, às vezes, o andamento da instituição é prejudicado pela disputa das vaidades das primadonas. Então, enfim, aí eu deixei aqui essa sugestão, né, do livro do Muniz Barreto, talvez porque em algum momento, aí é uma sugestão, vamos dizer assim, frouxa, né? Porque eu também nem sei te dizer como tu poderias fazer isso a essa altura do campeonato. Mas qual é a ideia? É que, talvez olhando lá no livro do Muniz Barreto, tu percebas que alguns pontos que tu deixaste arestas soltas, deixaste perguntas no ar, né? Elas são falsas perguntas. Quer dizer, são coisas que, como tu só olhaste no jornal, tu não soubeste direito, tu entendeu o que estava acontecendo. Não que eu saiba o que estava acontecendo, estou dizendo isso. Mas talvez olhando, como o livro do Muniz Barreto é uma biografia do Observatório Nacional, assim, eu acho que ainda é a melhor, né? Ainda é a melhor. Mais completa, assim, talvez alguma daquelas coisas tu encontras melhor um contexto, né, do tópico que tu encontraste, cujo reflexo tu encontraste nos jornais, né? Por exemplo, tem o fim do mundo, aí ele tem que acalmar a opinião pública. Nem falaste disso aqui. Você viu falar aquela terremoto? Não. Ia passar do tempo, eu imagino. E aí ele tem que vir a público, né, acalmar a população, tal, né? Muitas vezes a imprensa ficava sabendo disso, porque o próprio anuário do observatório eles publicavam o anuário, já diziam quais iam ser os acontecimentos astronômicos, né? Aí, de repente, um repórter olhava e dizia: olha, Marte está chegando lá, não tem nenhuma matéria, deixa eu escrever uma matéria aqui. Dizia, olha, Marte está chegando. De repente, é uma situação, às vezes, que reflete um pouco assim, nossa própria ignorância, nosso próprio subdesenvolvimento, né? Às vezes, eu tenho aquele artigo sobre o eclipse de 19, que eu escrevi com o Crispino, né? E o Crispino sempre dizia assim para mim: não, isso eu não vou escrever, eu não vou falar mal do Brasil. Porque toda vez que eu dizia, cara, isso aqui é a típica mazela de uma galera mal informada e ignorante e tal. Não, mas isso a gente não pode dizer. A gente pode dizer com elegância, né? Às vezes é importante dizer, porque às vezes confunde, né? Às vezes é uma falsa questão. Uma falsa questão. Então, é preciso dizer com todas as letras, é uma falsa questão. Aquilo ali foi só fruto. No caso esse do Marte Ataca, pela própria manchete do jornal, a gente já vê que está claro que é um sensacionalismo, que é uma bobagem. Tal. Mas quando você vai estudar esses episódios assim, da ciência brasileira, a questão com a opinião pública e tal, as pessoas estarem mal informadas, às vezes fica parecendo que havia algo quando, na verdade, não havia nada. Compete a nós também dizer, olha, não, no fundo não era nada, foi só uma bobagem tal, que se criou. Mas, enfim, essas são as considerações que eu tinha mais a fazer. Outra coisa, todas as referências estão citadas no texto. Vocês optaram aqui por uma maneira de referência, né? Que não é aquela que a gente coloca em artigo, normalmente, mas que dificulta um pouco assim, a gente acompanhar se essa é aquela que eu vejo. O formato da BNT, né? Verdade.
É que a gente gosta que tenha número, né? Referência. A referência é número tal. Vai lá, está lá o número. Mas, enfim, a BNT. Aí, para mim, por exemplo, por que surgiu a minha dúvida? Porque, por exemplo, cadê? Sou doido. Quer dizer, sou, né? Porque eu sou físico. Ó, por exemplo, a do Videira, fala Videira 2014, é o que está no texto, mas na referência é Videira 2013. Aí, ok, foi só um erro de digitação, talvez. Mas isso é que a maneira de citar, assim, de acordo com as regras da lei, às vezes dificulta um pouco a gente acompanhar, né, a referência. Não é isso? É Videira 2014, né? Tem duas citações de Videira. Tem duas? Sim, mas a outra é. Ah, em 2019. A outra é 2019, né? A primeira é a segunda, que no texto está dito que é de 2013 e lá está dito 2014 e na referência está 2013. Então, é isso. Achei, parabéns, acho que é nessa direção mesmo que a gente tem que caminhar. As minhas considerações hoje são mais de espírito de contribuir construtivamente, né, para o texto final, né, talvez alguma citação aí de alguma coisinha a mais, como eu falei do Sanches Dorta, do Valentim Stancel, e essa questão do contexto, que aí eu acho que é mais para se pensar, né, de que maneira adequar isso, para que não fique, em alguns pontos, a informação muito solta, quando, na verdade, a informação não precisa estar solta, né? Já que, se no caso for algo que já está dito por alguém em algum lugar. Tá bom. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Marcelo, pelas considerações. Eu acredito que o Adam anotou tudinho, viu? A gente depois vai fazer uma revisão com essa questão de referências e os comentários nessas arestas para a gente poder fechar. Tá? Muito obrigado, professor Marcelo. E agora eu vou passar aqui, eu vou te falar. Beleza. E passando agora, eu vou passar a palavra para o professor Eric Ribeiro, para dar suas contribuições sobre o trabalho. Muito bem. Bom, primeiro quero dizer da minha alegria de estar participando dessa banca, né? Aqui com o professor Marcelo, Reginaldo, Alec, eu quero até pedir para tirar uma foto aí, então tira uma foto aí, capricha. Tá, porque isso daqui é um momento importante da minha carreira docente também. E, brincadeiras à parte, eu quero parabenizar o Alec e o professor Reginaldo pelo estar empolgado. Por quê? Porque, recentemente, aí, em 2020, eu concluí o meu doutorado, e a minha tese de doutorado, ela foi sobre a inserção da astronomia nas instituições de ensino superior do Pará. Como que a astronomia foi inserida como um conteúdo curricular nas instituições de ensino superior. Então, é uma tese aí que faz uma referência à história da astronomia no nosso estado. Fica aí a indicação para quem quiser conhecer um pouco mais desse assunto, né? A tese está disponível na internet, no repositório da Unesp. E quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu me deparei com o Sebastião Sodré, né? Já que eu também fiz uma pesquisa na área de história da astronomia. Mas eu me surpreendi com algumas coisas, como, por exemplo, né, um não reconhecimento de muitas coisas que ele fez, a falta de informação e de citação, às vezes, proposital, quando você falou, né, professor Marcelo, do livro da Terezinha Rodrigues, que é o que marca 185 anos, ficou muito nítido para mim que o Sebastião foi deixado de lado, praticamente, e como se tivesse ali como se fosse proposital isso, né? Então eu fiquei muito curioso. Não era o objeto da minha investigação, né, do doutorado, mas eu fiquei muito curioso. Ué, mas por que o Sebastião, né, o Sodré da Gama está
meio assim colocado de lado aqui. Então, eu fiquei curioso e quando surgiu o trabalho do Alec, eu disse, agora eu vou aprender, né? Agora eu vou conhecer um pouco mais sobre isso. Então, eu quero parabenizar vocês pela escolha do tema. Eu achei muito relevante para a história da ciência também, para valorizar o que a gente tem aqui no Pará, um sujeito paraense que chegou onde chegou, né? E que realmente teve um papel importante para a história da astronomia. Eu quero dizer também, né, que essa pesquisa, ela foi muito interessante que você abordou jornais, né, da época. E eu fiquei pensando aqui agora como pesquisador de história da ciência, que é o seguinte, que antigamente, alguém que queria fazer uma pesquisa como essa que o Alec fez, ele tinha que ir até o Rio de Janeiro, ele tinha que ir para os arquivos públicos nacionais lá do Rio de Janeiro, buscar esses jornais, buscar esses materiais, respirar o pó daqueles arquivos antigos, sabe? Então, eu já não peguei muito essa fase também. Já peguei uma fase mais recente. Mas olha quanto que a tecnologia ela é importante para o registro histórico. Esses jornais que você pesquisou pela internet, né? Então, isso aqui eu achei muito interessante, só para dizer o seguinte: incentivar que outras pessoas como vocês, que estão aqui nos ouvindo ou assistindo a programação, que possam também se interessar pela área da história da ciência aí da nossa região, né? Hoje a gente consegue fazer pesquisa com muito mais recursos do que antigamente, você não vai precisar respirar pó, né? Eu ainda fui da época que eu tive que usar luva para manusear os documentos, máscara, aquela máscara que a gente usou durante a pandemia, né? A gente tinha que usar porque para garantir, né, que a gente não ia respirar ali um pó, de repente tinha uma bactéria mortífera ali e de repente você acabar nem concluindo a sua tese de doutorado. Já pensou, né? Não ia dar certo. Mas hoje a gente tem essa possibilidade, né, essa facilidade, essa oportunidade. Então, é muito bom. Eu acho que o título que vocês escolheram, ele poderia ser revisado para valorizar mais ainda o que vocês fizeram, né? Eu sei que o título talvez tenha sido provisório, mas eu acho que o título de um trabalho sempre é o cartão de visita, né? E hoje a gente precisa pensar também no marketing dos nossos trabalhos científicos. Então, de repente, eu tenho aqui umas sugestões, eu vou passar para vocês depois. Eu acho que vender o trabalho pelo título, pelo que vocês fizeram, eu acho que vai deixar o trabalho mais interessante ainda. Só de olhar o título assim, a pessoa vai dizer, nossa, eu quero ler esse trabalho, né? Tá interessante. Não que não esteja bom, né? Mas é mais uma questão de valorizar ainda mais, tá bom? Bom, eu vou só falar um pouquinho sobre uma afirmação que você fez lá na página, na introdução, sobre as atividades científicas no Brasil, né? Que você falou que elas têm início em 1827. E aí o professor Marcelo ele já foi bem preciso no que ele falou, né? Quer dizer, existiram outras atividades relacionadas à astronomia antes desse período. E aí é uma questão epistemológica, uma questão conceitual, né? O que a gente entende como atividade científica? Então, se a gente partir do princípio de uma visão eurocêntrica, então, provavelmente, a gente não vai encontrar uma atividade científica no Brasil. A Nancy Steppen, que é uma pesquisadora americana, ela já afirmava isso lá na década de 90. E a Silvia Figueiredo, que fez um trabalho muito interessante na historiografia das ciências geológicas do Brasil, ela também percebe isso. Então, muita gente dizia que no Brasil não tinha ciência. O Brasil só começou a ter ciência depois que Dom Pedro veio para cá. Mas, espera aí, que tipo de ciência que você está procurando, né? Então, se for uma ciência totalmente nos padrões eurocêntricos, se for uma ciência institucionalizada, com seus espaços de pesquisa, então, realmente, a gente pode dizer que a vinda da família real para o Brasil é um marco. Mas isso não significa necessariamente dizer que foi o início, né? Então, é só uma questão epistemológica que eu acho que é importante e vocês podem usar essa ideia para poder contextualizar melhor essa questão, né? Bom, aqui na introdução você coloca o objetivo está bem claro, e eu acredito que seria importante também fazer ali uma problematização.
de repente, adicionar as questões norteadoras da pesquisa. Que, assim, toda pesquisa, ela nasce das questões, dos problemas que a gente quer investigar, né? E eu acho que perfeitamente vocês conseguem fazer isso formulando essas questões a partir do próprio objetivo que vocês estabeleceram, né? Tem uma frase que diz aí que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, a gente sempre é importante a gente problematizar. Isso vai até trazer mais interesse do leitor em saber por que você está estudando aquilo, né? Já serve como uma justificativa também. É porque você quer conhecer, quer responder esse e esse problema que você identificou, tá? Então, acho que isso pode colaborar aí de forma interessante com a introdução do trabalho. Bom, tem uma parte aqui que vocês falam sobre a vida pessoal e acadêmica do Sebastião, e vocês fazem toda uma descrição de várias coisas, né, que aconteceram na vida dele e tal, algumas atividades sociais que ele desenvolvia, que ele participava. Isso é muito interessante, né? Fazer todo esse resgate para a gente saber quem foi ele, né? Então, isso mostra quem é o sujeito, qual é a formação ideológica, talvez, que ele tinha, e como que ele se constituiu dentro da sociedade. E aí a minha sugestão é que, nesse capítulo, vocês possam também tentar explorar isso, não somente de uma forma descritiva, vão descrevendo, assim, várias coisas, mas, de repente, também fazer uma abordagem mais analítica para tentar compreender ou relacionar como esses fatos podem ter contribuído para a sua trajetória até o Observatório Nacional, né? Então, de repente, isso pode ter contribuído. Será que pelo fato de ele ser uma pessoa que participava de determinados círculos sociais, isso não influenciou para que ele tivesse mais visibilidade? Será que isso, de repente, não pode ter influenciado no fato de ele ter sido escolhido naquele momento da sucessão? Então, é só para tentar relacionar, né, de que forma esses aspectos podem ter contribuído. De repente, tem alguma maneira ali de fazer isso, né? Eu poderia fazer isso como pergunta, mas eu prefiro deixar assim para pensar, né? A mesma coisa, né, eu fiz aqui, deixa eu ver, não, isso aqui eu já falei. Bom, é interessante analisar a parte acadêmica dele, né? Vocês fizeram isso, falando que ele estudou no Paes de Carvalho, um colégio daqui, da nossa região. Depois ele foi para a Politécnica, e você até colocou assim que foi difícil encontrar todas as cadeiras que ele estudou naquela época e tal. E aí eu dei uma dica aqui até no PDF, porque essas informações vocês podem encontrar através dos trabalhos que trazem a própria história da Escola Politécnica. Então, o Carlos Telles é um pesquisador, né? Foi um historiador que trabalhou muito com a história da engenharia no Brasil. E ele tem 2 ou 3 volumes sobre isso. E lá, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu encontrei vários currículos da escola. Então, é só fazer o cruzamento, né? Qual foi o período que o Sodré da Gama estava lá na Politécnica? Ele estava lá na década de 1910. Então, bora ver qual era esse currículo lá da escola que, né, através desse cruzamento, vocês conseguiriam ter uma visão mais precisa sobre essa formação acadêmica deles que vocês fizeram aqui. Mas já deu para ter uma noção que ele, né, foi um sujeito que gostava muito da matemática, assim como os que estão aqui, né, gostam, né? Então, a gente pode ver no rosto de cada um deles aí esse amor pela matemática também. Bom, tem uma informação aqui que eu fiquei um pouco confuso, que talvez tenha sido por essa questão cronológica que você falou lá no início. Aí eu queria perguntar aqui para o Alec, já que as defesas também é um processo de arguição, né, de a gente conhecer mais do trabalho. E eu, quando eu começo a ler o trabalho, eu me interesso, eu quero saber, surgem as perguntas, eu quero descobrir as respostas. E aí, lá na página 7 do trabalho, aparece uma informação dizendo que ele, em 1909, ele, deixa eu ver se é isso mesmo, é, lá no internato Bernardo de Vasconcelos, sendo que em outro momento diz que ele só se formou em 1911, logo em seguida diz isso, né? Deixa eu ver se é isso aqui.
Mas antes do curso de engenharia, ele já tinha alguma outra formação acadêmica? Não. Pois é. Na verdade, a única aplicação que eu tenho. A única informação que eu tenho é que ele se formou em 1913 em engenharia civil, veio de um TCC também, que tinha essa informação lá e foi de lá que eu peguei, porque dentro da pesquisa que eu fiz, tanto bibliográfica no geral e dentro dos jornais, não tem nenhuma que diga que ele se formou em engenharia civil. Até comentei isso com o professor Reginaldo, porque com a certeza que eu tenho que ele é um engenheiro civil, porque tem jornais que, quando vão falar sobre a nomeação dele para a direção do Observatório Nacional, falam. Engenheiro civil, Sebastião Souza Gama, foi nomeado diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. Aí eu tenho certeza que ele é engenheiro civil. Mas o ano que ele tinha se concluído um curso, se formar em engenharia civil, eu não tinha certeza. Aí eu achei no TCC, até referenciei lá o ano que vim, mas não certeza, só esse TCC eu não tenho. Que fica a impressão que ele concorreu a essa vaga antes de ter se formado, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive aqui. Aí não sei se foi uma divergência aí da linha do tempo. Pois é, né? Também. Ele parou isso aí. Vocês entenderam isso? Porque lá no trabalho tem uma menção que diz assim, que eram 3 anos para concluir o curso, só que ele levou de 1904 até 1911. Então, esses 3 anos ele fez em 7. Tá? Então, não é para vocês fazerem isso aqui no web, não, tá? Não sabemos se é isso. Pois é, isso aí foi uma divergência, foi dentro dos documentos que eu tive acesso da Politécnica pelo Planetário. Aí tinha lá uma espécie de boletim da Politécnica que dizia o período que ele havia estudado. O documento está assinado em 1912, e a última disciplina não, o último exercício prático que ele realizou de uma das cadeiras do segundo ano foi em 1911. Então, eu fiquei na dúvida, peraí, ele terminou em 1907, como todas as cadeiras, ou o exercício prático que ele fez, que quem terminou em 1911 vai dar a base para o que eu vou falar. Aí, o que eu levei em consideração? A data de assinatura do documento oficial, que era 1912. Então, eu pensei assim, pô, se o documento foi emitido em 1912, então ele concluiu em 1911, fazendo essa última etapa do processo lá de estudo dele, que era o exercício prático. Aí, só que eu comentei com o professor Reginaldo sobre isso, que podiam perguntar, e que era passível de eu mudar, porque eu achei ficar nessa dúvida também depois que eu mandei a versão final. Ou eu coloco 1907 ou eu coloco 1911. Vou deixar mais claro para o seu leitor que a informação que tu tens para dar é essa, que não é completamente coerente, mas é a informação que tu tem para dar. Sim, com base É porque quando a concluiu os 3 anos do curso fundamental, no período de 1904 a 1911, ponto. Essa frase ela é inconsistente em si mesma. Né? Uma pessoa não pode... 3 anos... Enfim, ficou confuso. A redação Parece que houve... ficou confusa. Eu imaginei, quando li, bem, talvez seja fruto de uma falta de informação. Né? Ou então houve uma dilatação do tempo, né? Nesse caso aí, 3 virou 7, de repente. Mas, enfim, foi só uma dúvida que a gente teve também nessa leitura. Pode resolver. O que tu tem de informação para oferecer é isso. E não teria problema você dizer, olha, de acordo com um foi isso, de acordo com o outro foi isso, entendeu? Não tem problema. É as fontes que estão dizendo isso. Não é pecado tu confessar a tua ignorância. Não, e dizer, olha, eu estou falando isso com base naquele ali e o outro dali. Então, é desse jeito mesmo, viu? Não? E aí, né, quando você termina essa parte aqui que aborda toda essa trajetória acadêmica dele, aí eu vi que ficou bastante descritivo, e aí eu sugiro a mesma coisa de ainda agora há pouco, que vocês possam fazer um fechamento desse tópico, tentando mostrar ou discutir, né, analisar como que esse processo de formação dele pode também ter contribuído para a nomeação dele, né, tentar já fazer essa relação, né, porque, afinal de contas, alguém que tivesse essa formação, provavelmente ele não teria sido indicado para o observatório, né? Bom,
Aí ficou muito interessante essa parte, né, quando você trouxe a discussão sobre o Alix de Lemos, né? Porque ele era o sucessor natural, mas teve um contexto lá interno de brigas e discussões e tal, e aí acabou que o Sodré da Gama meio que caiu de paraquedas lá, entre aspas, né, uma força de expressão. Aí eu fiquei na dúvida aqui, né, e depois eu acho que o texto respondeu isso até. Eu coloquei essa dúvida aqui, se esse único episódio teria sido suficiente para tirar o Alex de rota, né, da indicação. Quer dizer, que ele discutiu lá com o secretário do Ministério da Agricultura, e aí eu acho que até eu lembrei de uma coisa interessante, por que que o observatório era vinculado ao Ministério da Agricultura? Vocês perceberam isso na apresentação, né? O Observatório Nacional vinculado ao Ministério da Agricultura. É porque, na época, a astronomia ela era muito utilitária. Então, eles usavam a astronomia para demarcação da hora, para determinação de latitude e longitude, para monitoramento meteorológico. Então, isso tudo tinha uma aplicabilidade muito grande nas áreas agrárias, né, nas ciências agrárias. Então, isso também explica por que o observatório tinha essa relação com o Ministério da Agricultura. Mas aí, depois o próprio texto me respondeu isso, né? Quer dizer, ele já tinha tido episódios anteriores em que ele tinha tido confusões internas lá. Você citou isso, então é interessante mostrar isso, né? E aí, assim, o que ficou claro, e uma coisa que eu acho que vocês podem explorar aqui no texto, é que o Sodré da Gama, ele foi indicado para esse cargo de diretor muito mais numa perspectiva administrativa do que científica, né? Isso fica muito claro. Tanto que ele chega lá sem o conhecimento específico da área de astronomia, apesar de ele ser um matemático, mas ele não dominava a astronomia, não era parte da sua rotina de pesquisa, de trabalho, a astronomia. Então, me parece, assim, eu fiquei com essa impressão lendo o texto, e eu acho que vocês poderiam explorar isso, que essa indicação dele parece como se tivesse havido, assim, uma divisão, uma divisão. O Sodré ficaria com toda essa parte de gestão administrativa, e o Alex de Lemos continuou tendo a liderança técnica na área científica. Então, é como se fosse assim, um diretor administrativo e um diretor de pesquisa, né? Parece que ficou nessa configuração, assim, pelo que vocês colocaram. E eu acho que é interessante mostrar isso, né? Eu acho que é uma coisa interessante de vocês discutirem, e eu fiz essa colocação aqui, tá? É só uma parte, né, do que eu conheço da história do Observatório Nacional. Eu diria que é isso que tu falaste, mas ainda tem o Domingos Costa. A parte de astronomia observacional. O Domingos Costa teve total apoio, carta branca, a impressão do Sodré para continuar suas atividades, e na parte de geomagnetismo e tal, que é a parte do Alex, que está ligado ao Observatório de Vassouras, né? Que aí são duas vertentes diferentes do Observatório Nacional. A astronomia clássica, de botar o telescópio para o céu e tudo, e esse geomagnetismo, quer dizer, esse entendimento da interação do Sol com a Terra através do geomagnetismo, do estudo, né, geomagnético, que era a especialidade do Alex, que estava mais ligado ao Observatório de Vassouras. E no Rio mesmo, o Domingos Costa, que o Observatório da Montanha, que vocês falam no final, que é porque o Domingos Costa achava que o futuro da astronomia é a astrofísica. Então, para olhar para o Sol, estudar o Sol no nível do mar, não faz nenhum sentido. E aí queria o observatório na montanha, como qualquer observatório competitivo no mundo naquele momento, né? Que foi a parte que não vingou. Acabou que vingou. Nós temos o que se chama? Não, no Brasil mesmo, em Minas. Em Minas, o Observatório Astronômico Nacional. O curioso aqui na entrevista que ele dá
Eu sei que na entrevista que ele dá para o jornal, acho que é a Gazeta de Notícias, que ele vai falar sobre a reforma, dá a entender que ele deixa à frente outros astrônomos para tomar conta dessas partes. Então, por exemplo, no Observatório da Montanha, ele deixa o Domingos Costa da frente de tudo, daqueles equipamentos e tudo mais. Os Costa estava no eclipse de 19. Ele estava no eclipse de 1912, passa 4. Foi quando o Edson veio por essa. Então, fica bem claro essa divisão, né? Eu acho que vocês poderiam explorar isso. Aí, uma outra coisa que eu queria perguntar para o Alex é o seguinte: fica claro pelo texto que vocês escrevem que o Alex queria ser o diretor, né? Ele queria. E aí ele não foi, e foi indicado um outro, que foi o Sodré da Gama. E, naturalmente, que no contexto aí das relações humanas, das relações, né, normalmente isso desperta inveja, normalmente as pessoas acabam não sendo bem recebidas. Então, fiquei com a curiosidade de o seguinte: como que era essa relação, pelo que tu estudaste, como que foi essa relação do Sodré da Gama com o Alex, e de que forma isso influenciou, né, na gestão do Sodré? Eu acredito que a relação entre eles tenha sido totalmente profissional, por dois motivos. Primeiro, que dentro do jornal, amanhã, quando eles põem aquela notícia lá falando da discussão, o jornal ele diz que o Alix de Lemos já havia aconselhado o presidente a não efetivá-lo ao cargo. Então, o que dava a entender que o Alix tinha chegado com o Washington Luiz, que era o presidente do Brasil na época, e tinha dito para ele: olha, eu não quero ficar no cargo da direção do ON, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos o jornal deixa entender isso. E quando o Sodré assume, dentro da gestão dele, quando ele está na questão da reforma e tudo mais, o Alix de Lemos permanece como astrônomo-chefe, porque a área de pesquisa dele de sismologia também era algo dentro da gestão do Maurício, pelo menos para que deu a entender. E tem uma entrevista também, logo depois que o Sodré é nomeado diretor, que ele dá para o jornal O Paz, e aí perguntam para ele assim: como é, você vai manter as pesquisas, como é que vai ser? Ele falou assim: não, eu vou seguir a linha mestre do Maurício. O Maurício deixou, eu vou seguir. Então, se o Alix ele era interino do Maurício, e o Maurício já havia deixado essa parte de sismologia justamente com o Maurício está à frente do observatório, então, com certeza, o Sodré não ia mudar isso para o Alix continuar à frente, até porque eram pesquisas que estavam sendo realizadas naquela época. Então, assim, quando eu li isso, né, de fato, deu a entender que eles não teriam uma relação muito próxima. Até mesmo o jornal, a única citação que ele fala do Sodré dentro dessa discussão toda é que ele diz assim: no local, no lugar do Alice de Lemos, foi nomeado engenheiro matemático Sodré da Gama. Ponto. Não cita mais ele nenhuma outra vez dentro da confusão toda. Então, que dá a entender, ele não tem nada a ver dentro da situação toda ocorrida no gabinete do Ministério da Agricultura. A relação dele com o Sodré foi totalmente profissional. Agora, eu não sei se foi decisão dele manter, eu não sei se era dele, que partia do Sebastião, manter o Alix como astrônomo-chefe, ou se foi do próprio ministro da Agricultura. Essa foi uma informação que eu não consegui achar. E até então, estou procurando o professor Reginaldo para saber, porque ele continuou à frente como astrônomo-chefe no Observatório Nacional. Bom, eu acho que poderia ter alguma coisa disso que você explicou aqui no trabalho, sabe? Eu acho que seria interessante, exatamente por isso que eu provoquei essa pergunta. Depois você tem parte final do trabalho que mostra que o Sodré da Gama passou a ser muito requisitado por jornais, tá? E eu achei muito interessante isso, né? Porque, de certa forma, a posição dele enquanto diretor do Observatório Nacional trouxe muita relevância social para ele. Trouxe muita relevância social, porque ele passou a ser requisitado para discutir vários assuntos, coisa que talvez, como professor lá da Politécnica, ele talvez não tenha conseguido, tá? Não nessa mesma proporção. Então, de certa forma, é como se ele tivesse se tornado, ao assumir o Observatório Nacional, é como se ele tivesse se tornado um divulgador científico. E esse é um aspecto que eu acho muito importante, que vocês têm condições de fazer isso no trabalho, e que vai valorizar muito mais ainda a ação dele. Por quê?
Porque quando ele chegou lá, ele não tinha o conhecimento técnico de astronomia, né? Pelo menos pelo que vocês escreveram, dá a entender isso. Ele era um matemático, claro, conhecia algumas coisas, mas ele se familiarizou com a astronomia já no cargo e passou a ser um divulgador científico. Que os jornais iam lá e perguntavam para ele, né? Olha, por que está acontecendo isso? Olha, e Marte? Olha, e os terremotos? Tem a ver com o vento solar? Então ele acabou assumindo um papel de divulgador científico muito importante, tá? E isso também trouxe mais o quê? Relevância social para ele dentro da sociedade da época. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que vocês mostraram isso, mas não comentaram assim nessa forma. Então, eu acho que vocês poderiam realmente explorar esse lado para mostrar o quanto que essa posição que ele ocupou, né, trouxe essa relevância, popularidade e transformou ele num divulgador científico. E para terminar, né, que é uma questão mais de curiosidade também, ele morreu de ataque cardíaco, mas ele já tinha, pelas pesquisas, ele já tinha algum histórico de doença cardíaca antes, ou foi assim, simplesmente um ataque fulminante e fatal? Pois é, o que deu a entender da pesquisa que foi algo assim, aconteceu ali naquele momento e pronto, levou ele de uma vez só. Tipo, não encontrei nenhum histórico que falasse que ele havia se sentido mal em algum momento, Que ele já tinha problema. não encontrei nenhuma referência. O que eu achei muito curioso, só para comentar, é que deram muitos detalhes, assim, sobre como aconteceu e como ocorreu. Porque, eu não citei ali, mas quem contou tudo ao jornal foi o secretário dele que estava junto com ele. Então, ele descreve a situação toda. Fala que ele saiu da Politécnica, fala que ele estava dando aula de mecânica racional. Aí eles foram pegar um táxi. Aí ele passou mal, primeira vez. Entrou no táxi, foram no médico. Aí o médico foi lá, receitou um remédio para ele. Quando ele estava indo com o secretário na drogaria, lá que ele fala que é a farmácia, ele se sentiu mal de novo. E aí o secretário se desesperou. Quando chamou o táxi, ele entrou e, infelizmente, morreu lá dentro. E aí, outros detalhes que veio, por exemplo, a hora da morte dele, 5 horas e 20 minutos. Até meio um monte de foi enterrado, cemitério também. Então, assim, deram bastante detalhes. Assim, o secretário destrinchou toda a situação e saiu em vários jornais. Acho que ele era uma figura pública, né? Pois então, e essa repercussão é porque ele era o diretor do Observatório Nacional, além de professor, né? Eu só fiquei preocupado com isso porque ele, que ele começou a se sentir mal quando ele estava dando aula. Ele estava dando aula de mecânica racional, né? E aí ele se sentiu mal, fiquei preocupado com essa parte aí. Faz parte. E então, e aí você aqui no final da apresentação, você mostrou a foto da fachada do nosso planetário. E ela não está também aqui no trabalho, né? E eu acho que seria interessante terminar o trabalho fazendo alusão a esse tema, fazendo alusão a isso. O nosso centro de ciências, primeiro, né? O nosso Centro de Ciências e Planetário do Pará, ele foi criado inicialmente apenas como Planetário do Pará e recebeu o nome do Sebastião Sodré da Grão. E aí agora todos nós conhecemos um pouco mais dele graças ao trabalho aqui do ARC. Então, são essas minhas considerações. Parabenizo vocês pelo trabalho, pela contribuição para a história da ciência e eu quero muito indicar você e incentivar vocês a continuarem essa pesquisa e, principalmente, levar essa pesquisa a um nível mais aprofundado, uma pós-graduação, um mestrado, que eu vejo que você tem todas as condições para seguir a sua jornada acadêmica, inclusive com esse tema, aprofundando outras coisas. Eu vejo que isso é um campo de pesquisa muito interessante e que pode contribuir muito. Então, fica o incentivo para você seguir a pós-graduação, mestrado acadêmico ou mestrado profissional e continuar desenvolvendo esse tema, tá bom? Obrigado e parabéns a vocês. Gostaria de agradecer as contribuições do professor Marcelo, do professor Eric, para a melhoria do trabalho. Claro que eu não vou fazer pergunta quádrupla, porque todas as perguntas a gente já fez em várias prévias, nas várias escritas, mesmo no período da elaboração desse trabalho.
Quero deixar registrado, porque esse aqui foi um trabalho, não foi simples, porque foi um trabalho, para mim, novo, pelo fato de não ser da área da história da ciência. Eu gosto muito da história da ciência. E o Alec embarcou, eu posso dizer, nessa loucura, né? Trabalhar com história da ciência. E eu já tinha um interesse muito grande de trabalhar com o Sebastião Sodré da Gama, pelo fato de, para quem não sabe, mas eu trabalho no planetário. Então, eu sou técnico de física, sou planetarista, e agora docente da universidade, e eu tive muita curiosidade para saber quem era Sebastião Sodré da Gama e por que foi dado Sebastião Sodré da Gama ao nosso planetário. Porque todas as notícias que conhecemos sobre ele foi que ele era diretor do Observatório Nacional. Aí fica a pergunta, sim, mas como é que ele chegou lá? Qual foi o e-mail? Qual foi o mérito? E aí eu já tinha reunido alguns documentos, lido vários materiais, até mesmo esses que o professor Marcelo citou, o Eric também citou, o professor Eric. Claro que sempre ficava uma lacuna, umas brechas, principalmente dessa referência do Nunes Barreto, porque a gente não teve realmente acesso a ela toda, só uma parte pelo Google Acadêmico. Mas eu vou falar para o Alec que eu vou atrás dessa referência. Não sei nem que eu entre na Deep Web, procure, eu vou fuçar e eu vou achar. Para a gente poder... Pronto. Já foi traçado o caminho, então já temos a referência. E para a gente poder fechar essa lacuna. Então, várias perguntas surgiram, vários questionamentos surgiram, principalmente que era a principal, como é que ele chegou no observatório? O trabalho do Alec responde isso. A segunda pergunta, os trabalhos dele? A vida acadêmica, será que ele teve artigos de relevância? A gente chegou a encontrar matérias de jornais referentes a isso, que é o próximo passo da pesquisa, encontrar esses artigos. Uma das coisas que a gente ficava na dúvida se era engenheiro, se era matemático, se era físico, se era astrônomo, a gente não sabia uma definição da profissão dele. A gente ficou muito na dúvida por fato de relatos de jornais. Os jornais estavam nos relatando dessa forma. Olha, então vamos focar nos jornais. Como tinha poucos materiais acadêmicos na área sobre Sebastião Sodré da Gama, e era muito escasso, eu falei, bora usar o que temos, e mais o UP, que é o que a gente encontrou na internet. Diga-se de passagem que o mérito dele encontrar todas essas informações é puramente do Alex. A gente ia no tradicional. A gente ia lá no Centur primeiro, procurava lá no Centur, depois ia lá no Pátio Carvalho, arquivo público, a gente chegou aí, ele chegou aí no arquivo público, chegou aí na Basílica, para quem não sabe, Sebastião Sodré da Gama foi batizado na Basílica, aí ele tem registro, a gente só não conseguiu a certidão de batismo dele, mas existe. Fomos no arquivo público, não encontramos nada. Claro que faltava o principal, o dinheiro para ir ao Rio de Janeiro. Se você tivesse falado comigo, agora já sabe. E ao Rio. E tinha aqui na Politécnica, tinha contatos, enfim, tentava encontrar com alguém para ir na própria Politécnica, ir no Observatório Nacional, ir no Marte. Sei para quem procura sobre Sebastião Sodré da Gama no Google, vocês vão ver que é uma rua no Rio de Janeiro, Rua Sodré da Gama. Então, para ver também a questão da relevância do cientista paraense. Mas eu posso até fazer uma enquete aqui, de todos vocês que estão aqui nessa plateia. Vocês já ouviram falar de Sebastião Sodré da Gama? Guilherme Paraense, por exemplo, que é o Mangueirinho, que também é uma figura paraense que teve destaque internacional. Então, uma figura pública. Então, acho que esse trabalho, a gente teve esse intuito de trazer e fazer esse resgate. Parabenizo muito o Alex pelo esforço, porque é um mérito dele. Eu, como orientador, a gente teve que traçar uns caminhos, traçar metas, rotas, porque se a gente tivesse mais tempo, acho que provavelmente esse TCC seria mais longo, porque também temos acesso à tese de livre docência do Sebastião Sodré da Gama. Então, daria mais
mais trabalho. Então, É isso que tem um mestrado e doutorado. é por isso que a gente tem que segurar um pouco para ele fazer o mestrado e doutorado. Então, ele tem um trabalho, tem material para seguir a vida acadêmica dele suficiente. Só para poder finalizar, o Alec, conheci o Alec como estagiário lá no Planetário, começou como voluntário, né, com uma árdua missão junto com o Rodrigo, né, limpar um tubo de eco. Mas, claro que não se reflete a isso, mas assim, mais pelo grande interesse dele, o destaque que ele teve por toda a vida, a história dele na universidade tive a felicidade de ser professor dele na disciplina de Teoria e Prática de Física 5. Tive a oportunidade de conhecer o outro lado, Alec, estudante, não Alec, estagiário, porque só tinha a visão do Alec, estagiário, o rapaz que fazia sessões interativas, que conhecia o céu, sabia montar telescópio, contava telescópio e sempre estava disposto para as demandas que fossem necessárias. Peço até desculpa para os familiares, que às vezes eu tenho tirado ele do conforto da família, mas foi para o bem do desenvolvimento profissional dele. Então, quero só agradecer, parabéns, e vamos seguir agora para o terceiro rito, que é a discussão da nota do nosso candidato. Antes de a gente se reunir, eu queria saber se o Alex gostaria de falar alguma coisa, agradecer, ou não, ou já passou o nervosismo. Só depois? Só se ele passar. Só se ele passar. Olha bem. Tá bom, então. Então, aí, como a gente deixa eu levantar. Costume nas defesas de TCC, a banca são orientadores, 2 avaliadores, para discutir a nota, a avaliação, seminário, trabalho escrito, e as demais, se o estudante vai ser aprovado ou não. Então, praxe da universidade que temos 2 situações. Ou a plateia toda pode se retirar do auditório, da sala de recitais, enquanto a banca possa discutir sobre as notas. Prometo que não vai demorar muito. Eu tenho uma orientação. Rapidinho, só um momento, o Eric vai dar uma orientação. Pessoal, é o seguinte, hoje, como é o primeiro dia da nossa jornada, tá? Nós preparamos aqui, né, um momento especial. A gente não sabe se o Alec vai passar ainda, mas de qualquer forma, a gente já vai encaminhar vocês para a sala aqui ao lado, onde vai ser servido aí um coffee break. Sim, básico. Tá? Um oferecimento aí da coordenação do curso de licenciatura em Física. Vocês podem conversar com o Alec por enquanto e tirar as dúvidas e a gente vai proceder aos trabalhos aqui. Então, depois que a banca se reuniu, a gente conversou, tudinho. O professor Marcelo está com um tempo estouradíssimo, ele vai precisar se retirar, ele, infelizmente, não vai poder estar aqui, mas já contribuiu com a sua palestra, suas considerações para o trabalho do Alec. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Muito obrigado. Espero contarmos novamente com o seu trabalho e futuras colaborações conosco. Tá bom? Muito obrigado, professor Marcelo. Ata de apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso. Ata da 14ª sessão de apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso para a concessão de grau de licenciando de Física da Universidade do Estado do Pará, realizada às 15 horas e 30 minutos, no dia 21 de agosto de 2023, em sessão pública presencial no Centro de Ciências Sociais e Educação. Intitulada Sebastião Sodré da Gama, cientista paraense, apresentada durante os 20 minutos pelo candidato Alec Mateus. A banca se reuniu, conversou, que a banca era formada pelo professor doutor Reginaldo Oliveira Correia Júnior, que é orientador, o professor Eric Souzana Ribeiro, avaliador interno da UE, professor doutor Marcelo Costa Lima, avaliador externo. Concluímos que o trabalho de apresentação e admissão à banca examinadora decidiu pela aprovação do candidato. Por nota final, rapaz, foi difícil. A gente vai ter que resolver isso logo mais. A nota 10.
Para o grande candidato a efetuar a inspeção, pela comissão examinadora, esta ata vale como outorga de grau, perdão, essa ata não vale como, perdão, não vale como outorga de grau, sendo referente apenas comprovação da defesa de trabalho de conclusão de curso, atividade obrigatória para a obtenção do diploma de licenciado em Física. De acordo com o regimento geral da universidade, para constar, foi lavrado a ata, a presente ata, que vai ser assinada pelo membro da comissão da banca. Novamente, Alan, aqui, parabéns. Obrigado. Deixo a palavra para você. Vai chorar. Coloca um seu lado. E apaga a música. Então, não sei. Não me preparei. Na verdade, é um costume meu nunca me preparar para nada. Na verdade, eu me preparo sempre para o pior, né? Então, eu penso assim, o pior eu já tenho, que seria não ser aprovado. Então, eu vou em busca do que eu não tenho. E... E essa busca do que eu não tenho é que é difícil, né? A gente sabe. O curso não é fácil. Nenhum curso é fácil, né? Mas eu vou falar especificamente de física, porque eu sou da física. E quando eu cheguei no planetário, eu fui pela bolsa, porque era uma verdade, eu fui mais pela bolsa. Mas quando eu cheguei lá no planetário, eu lembro, eu estava com o Rodrigo, a gente limpou o tubo de Hexa, na verdade. Isso custou, é verdade. Isso é verdade. Isso custou umas queimaduras no meu braço. Mas todo o aprendizado, o carinho que eu recebi no planetário, ele contribuiu muito, contribuindo, quando vou sair agora esse mês para a minha carreira. E eu lembro que talvez uma das possíveis perguntas que fizessem para mim é onde iniciou essa questão da pesquisa para falar sobre Sebastião Salera Gama. E eu vinha pensando na resposta. Uma das conclusões que eu cheguei a pensar na resposta é que foi o professor Reginaldo ele que me deu o tema de TCC e me deu um propósito dentro do planetário. Eu sempre gostei da área da história da ciência, então era um caminho que eu queria seguir. E aí, então, quando ele fez a proposta do tema para mim, eu ainda cheguei a pensar, porque eu tinha outras coisas na cabeça, mas nada concreto, e aí já tinha chegado com uma proposta concreta para mim. Então, eu acho que o planetário, na minha vida acadêmica, foi uma bússola, porque a gente está saindo da pandemia, e a gente tinha cursado umas 4, 5 disciplinas remotas, e foi muito difícil para a gente. Né? A gente passou, claro, mas em termos de aprendizado, isso ficou muito deficitário dentro do nosso currículo. A gente tem que correr atrás um pouco em relação a isso. E o planetário, ele me deu uma formação que eu nunca tive, que era de astronomia, né? Para mim, para o Rodrigo, para a Ana também, que estagiou lá como voluntária. Então, isso foi um diferencial muito grande para mim. Eu pensei que talvez se eu não tivesse chegado no planetário, quando a Iris falou para mim, né, que ela tinha indicado o Rodrigo e o professor Fernando, a gente não teria tido tanta oportunidade como a gente teve. E no meu caso, eu não teria pensado nem nesse nome do Sebastião Salera Gama, talvez eu nem conhecesse ele agora, nem nada. Então, eu sou muito grato ao professor Reginaldo por ter feito essa proposta de trabalho para mim. Eu sou muito grato à minha mãe, que está aqui, que sempre me incentivou. Ela sempre acreditou em mim. Eu agradeço ao meu pai, que está aqui, meus irmãos, a minha prima, a meus amigos, todos que estão aqui, em especial a Tamires, a Isa, o Edilson, a Clara, a Ana, o Rodrigo também. A gente faz parte, vocês fazem parte dessa minha história. Talvez daqui a algum tempo, eu nunca vou esquecer disso, eu vou contar e vou dizer que meus melhores amigos estavam aqui presentes na minha defesa nos momentos mais importantes da minha vida. E eu também quero agradecer a Esté, que estava aqui, mas felizmente ela já foi embora, junto com o pai dela, que vieram, que são duas pessoas importantes para mim nesse momento, porque a Estela é uma garotinha assim que eu conheci, e os pais dela são meus amigos, e foram eles que acreditaram em mim. Quando eu fui fazer o Enem em 2018, eu não, na verdade, até metade de 2018, eu tinha escrito para fazer o Enem, mas eu não estava fazendo cursinho nem nada. E aí o pai dela chegou e falou para mim assim, pô, eu pago um cursinho para ti,
vai lá, estuda, eu gosto de ti, parece ser um cara inteligente. Ele não disse que parece, né? Mas eu vou dizer que parece, porque enfim, e esforçado, então eu vou pagar o cursinho para ti, vai lá, tudo mais. Pagou o cursinho para mim, eu fiz uns 6 meses só e passei naquele ano de 2018, fiz o Enem, foi a minha melhor média que eu obtive e entrei em 2019 no curso, então eles fazem parte dessa minha história, né? Passei na UFPA, passei na UEPA e na Federal, mas passei tudo em física, mas passei nas 3, né? E ela, Esté, os pais dela, os avós dela são importantes também, fazem parte dessa minha trajetória, que para mim não para que o professor Eric já tinha dito, o professor Reginaldo também falou que a gente tem material para fazer bastante trabalho, então eu vou continuar nessa linha de pesquisa sobre Sebastião, sobre astronomia, sobre, enfim, toda essa, aonde a palavra Sodré Gama puder me levar dentro da linha de pesquisa, eu vou estar lá pesquisando, vou estar lá escrevendo sobre ele. E quero agradecer a todos que estão aqui também, certo? E é isso, muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos, né, o primeiro dia da nossa jornada, a segunda jornada de TCC do curso de Licenciatura em Física. Então, queremos, né, aproveitar para informar que uma lista de frequências que já passou para você, professor. Então, não esqueçam de assinar o seu nome lá nessa lista. O pessoal que está assistindo remotamente também, acho que... Porque o senhor mandou já encerrou o prazo, que tem que abrir, né? Então, você que está assistindo aí remotamente, preste atenção. Nós vamos acionar o link novamente. Então, nos próximos 30 minutos aí, o link vai estar aberto para você registrar a sua participação, tudo bem? E é isso. Pessoal, informes, tá? Amanhã a nossa jornada continua. E amanhã a nossa programação será pela manhã. Nós temos um encontro marcado aqui presencialmente na sala de recitais e online através do link para a continuidade da nossa jornada. Amanhã nós temos, então, mais defesas de TCC. Olhe a nossa programação aí nas redes sociais, pelo WhatsApp também está sendo compartilhado. Você que está assistindo remotamente também já se programe para participar. E, com certeza, amanhã nós vamos ter aí novos trabalhos sendo apresentados, mas, com certeza, nós começamos muito bem essa segunda jornada. Quero agradecer aí a toda a nossa equipe, quero agradecer a Rosana, nossa assessora pedagógica, por todo o apoio, por todo o trabalho e dedicação, a Luísa também, quero agradecer a Arlene, o Matheus e também o Pedro, a nossa equipe toda, professor Alessandro Sampaio, que também é o nosso coordenador de TCC e tem atuado fortemente aí na área de divulgação do nosso evento. Quero agradecer ao professor João Paulo, esse que é o São Paulino, meu amigo São Paulino mais elegante da UEPA, né? E agradecer pelo apoio também aqui na transmissão, agradecer ao João e ao Carlos, representando o Centro Acadêmico de Física, que também atuaram aqui fortemente com a gente. Obrigado, rapazes. E agradecer a todos que participaram dessa noite. Parabéns e até amanhã.